escola onde você vai trabalhar, você tem que saber quais são os valores dessa escola e qual é o modo que você precisa saber com que modo a banda toca. Mas isso que o Fernando falou é muito sério, muito importante, você conhecer os seus alunos. Muito simples você conhecer os seus alunos perguntando. Lá na primeira semana de aula, coloca vários momentos de bate-papo, faz uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá aí uma dica para os professores. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Tanto com as crianças quanto com os adolescentes, mas com os adolescentes eu faço isso numa forma de texto, um pouco diferente. Mas eu sempre escrevo uma carta para os alunos no começo do ano. Então eu escrevo uma carta mesmo. Por exemplo, com os pequenos que estão aprendendo a escrever lá para terceiro ano, eu escrevo: olá, querido, nananã, meu nome é Estefânia, eu tenho tantos anos, moro com meu marido, nananã, tarará, e com a minha gatinha chamada Maia. E o que eu mais gosto de fazer é isso, o que eu menos gosto de fazer é aquilo e tal. E aí depois jogo essa carta, normalmente eu faço impressa, né? Depois eu só ponho o nome do aluno, mas eu dobro bonitinho, ponho no envelope e dou para ele no primeiro dia de aula, segundo dia. E aí eu peço para eles me responderem. Então eu dou uma atividade na sala, um momento na sala, para eles responderem. Inclusive eu levo adesivos, nananã, se eles quiserem usar e tal. E aí, olha só, gente, isso com os menores, segundo, terceiro, quarto ano, a gente já vai ter uma avaliação diagnóstica de como é a escrita daquele aluno, porque ele vai ter que escrever. Segundo, que a gente pode colocar na lousa o roteiro. Escreva aqui no primeiro parágrafo o seu nome, quantos anos você tem, depois com quem você mora, se você tem animais de estimação ou não, quais são as coisas que você mais gosta de fazer ou menos gosta de fazer. Com os adolescentes eu faço um pouquinho diferente, mais em forma inclusive eu faço... a gente, quando tem possibilidade, quando eu estava com o laboratório de informática, a gente fazia isso em forma de mensagem, mas pode fazer de uma outra forma, enfim, eles adoram também. E ali, naquele momento, você tem como perguntar coisas específicas. Então, por exemplo, quais são os canais do YouTube que você mais gosta? Ou quais são os canais do YouTube que você sugere que eu assista? Ou quais são, enfim, sabe, esse tipo de coisa? Quais são os jogos que você mais gosta? É Free Fire, nananana. Por exemplo, tá aí uma coisa que eu não consigo me aproximar dos meus alunos, eu não jogo videogame. Não jogo nada, eu sou uma ameba gamer. E aí, eu acho que é porque eu fui muito... Eu não tive videogame quando criança, e quando os meus primos, minha irmã, passaram a ter, né? Eu não tive na minha casa nunca, mas quando os meus primos passaram a ter e tal, eu já tinha 11 anos e eu queria ser muito adolescente. Então, eu achava aquilo coisa de criança, então eu nunca tive... Aí foi muito engraçado que eu, na hora do intervalo, os alunos lá mexendo e tal, e aí eu tentava, falava: gente, vem me ensinar, me ensina. Aí eu não conseguia nada, dava tudo errado, não conseguia nem chegar no metade de uma fase. Aí um dia um aluno de 10 anos levou um joguinho para mim que eu consegui jogar. Tinha que pegar uns moranguinhos e tal. Aí eu falei: Rafa, eu consegui, olha que massa. Ele: graças a Deus, professor, isso aí é da minha irmã de 3 anos. Mas enfim. Inclusive, a minha irmã tá enjoando já. Minha irmã nem tá gostando, tá achando muito sem graça. Enfim. Aí, mas independente do videogame, eu sei falar o que eles... Eu ouço o que eles falam. As crianças, os adolescentes, eles precisam ser ouvidos. Precisam ser ouvidos. O que eles gostam. Então, por exemplo, um exemplo muito, muito simples, né? Mas ao mesmo tempo grandioso. Eu tive um aluno que tinha uma dificuldade de aprendizagem muito grande. Ele era considerado um grande problema. Ele foi meu aluno no 5º ano, ou seja, né, já tinha 10 anos, e ele não era alfabetizado. Aí, só que é o seguinte, gente, o menino, ele começou a fazer uma optativa na escola de programação, escola pública, de programação, e o menino se deu super bem. A única dificuldade dele era conseguir ler as coisas, mas quando as pessoas liam para ele... Gente, vocês sabem o que ele fez? Ele programou uma parte do sistema para mostrar que ele era o primeiro lugar do Brasil. Ele fez um negócio que ele não era o primeiro lugar. Agora, gente, vai dizer para mim que um aluno desse não é muito inteligente. Muito. Então, vocês vejam que ele tinha outras habilidades. E no videogame ele era assim também. Então, ele começou a fazer uns hacks no game dele, né? Esse negócio de sair, voltar um dia no celular para ganhar mais vida, lá. Eu falava: gente, olha que menino inteligente. Então, partindo disso, é que a gente foi trazer a alfabetização para ele por meio do videogame. Vocês estão falando negócio de entender? Gente, contei isso ontem na minha live com a professora que estava falando de tecnologia. Gente, há 3 anos, estava um boom
do Pokémon Go. Vocês lembram? Tinha acabado de chegar Pokémon Go no Brasil e tal, não sei o quê. Saudade. Aí, o que eu fiz? Eu baixei Pokémon Go no meu celular. E aí, perto da minha escola, tinha um estádio. E aí tinha um negócio de Pokébola também. Aí era um problema. A escola vivia com Pokémon e tava aquele negócio. E os professores começaram essa história de tomar o celular dos alunos o tempo todo e tal. Eu, na minha sala, eu fiz uma regra, que era a seguinte: gente, todo mundo pode ficar com o celular ligado em cima da carteira. Normal. Se tremeu de vocês, vai tremer de todo mundo. Todos nós vamos pegar o celular, o Pokémon. Mas, se alguém mexer no celular fora da hora de pegar o Pokémon, daí eles, você vai pegar o celular para levar para minha mãe, não sei o quê. Um aluno muito danado, terrível, falou isso, de 8º ano. E ele era um aluno que os professores tinham medo. Eu falei, não, querido, claro que não, jamais. Se você mexer no celular, fora de hora, fora da hora de pegar um Pokémon, eu vou abrir o seu Pokémon Go, vou acabar com as suas Pokébolas e com toda a sua energia. Você liga pra minha mãe. Eu não tenho direito, claro que eu tenho. Eu fiz isso 2 vezes. Eu tive sossego pro resto do ano. Eu fiz 2 vezes. Eles queriam testar, obviamente, né? Eu fiz 2 vezes com 2 alunos específicos, mas aí a notícia se espalha, né? Eu fiz com 2 alunos específicos, a notícia se espalhou, ninguém mexe no celular na minha aula, entende? Mas eu entrei, e aí 2 vezes eu cheguei a fazer expedição com os alunos. Eu saí da escola para pegar Pokémon com todo mundo, levei a turma toda. Caramba, que legal. Mas, gente, a gente precisa usar essas coisas a nosso favor, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz sobre práticas inovadoras ou práticas docentes efetivas, né? Então, quem são os melhores professores? O que é ser um bom professor? Então, quando eu fui estudar os maiores estudiosos nessa área, e depois eu fui fazer a parte prática, eu cheguei à mesma conclusão que eles. De que um bom professor é aquele que tem gestão do conteúdo, quer dizer, ele entende do conteúdo dele, como gerir aquele conteúdo, a gestão da classe, como é que você tem gestão da classe, né, gente? Gestão da classe não é você gritar e todo mundo fazer silêncio, isso não é gestão da classe, né? E a questão da afetividade. A afetividade, ela é muito importante na educação. E não quer dizer dar beijo e abraço, pode até ser. Mas a afetividade é que o aluno, e se vocês pararem para pensar quem foram os melhores professores que vocês tiveram, vocês vão falar, nossa, algum professor que contava um pouco da vida dele, ou que se interessou pela sua vida. Porque quando há afetividade, o aluno é afetado. Se ele é afetado, ele está muito mais aberto ao ensino. Então, isso é muito importante, a gente precisa, e é isso que eu tenho tentado fazer com os meus alunos, e é isso que eu tenho tentado fazer nas formações, para que os professores percebam, sim, gente, é trabalhoso, tá? O trabalho docente é muito difícil. É muito difícil. Estar lá na frente de uma turma de 30 alunos, de 11 anos, de 7 anos, qualquer ano que seja, é muito difícil. Eu ouso dizer que a educação infantil é mais difícil. Eu quase morri dar aula para 30 crianças de 5 anos, eu quase morri. Gente, não, é desesperador, desesperador. Você fala 10 vezes a mesma coisa. Aí eu liguei, falei com a minha coordenadora, mas eles não me ouvem. Ela, não, eles estão ouvindo do jeito deles, mas eles não param. Não, mas é assim mesmo, tem que entender a faixa etária. Meu Deus, morri. Então, a gente precisa conseguir ter isso, né? Conseguir ter essa afetividade, conseguir estar aberto a novidades, conseguir conhecer os nossos alunos. E dessa forma, a coisa pode ser muito mais tranquila e muito mais gostosa. Costumo dizer, gente, a galera que está trabalhando com Harry Potter, eu não quero só que seja divertido para os alunos. Se não for para ser divertido para mim, eu nem vou para a escola. Faz sentido. Exato. Tem que ser legal, tem que ser legal. E a gente tem que lembrar que sim, existem muitas obrigações, um currículo muito extenso, professores sobrecarregados com muitas atividades, com muitas coisas para fazer, mas a gente pode, aos poucos, ir tentando melhorar essa relação e esse trabalho. Porque a gente tem que entender que o que a gente está fazendo não está dando certo. Porque olha só, gente, olha os índices que a gente tem no Brasil, né? Olha como a gente continua lá atrás, no PISA, em todas as avaliações externas. Então, quer dizer, este modelo que a gente estava fazendo até então não está dando certo. Né? E por que as crianças estão passando 9 anos, só o mínimo, né? Do primeiro ao 9,
9 anos na escola e saindo semi-alfabetizados. Alguma coisa está muito errada, né? Então, é isso que eu entendo. Eu entendo que a gente precisa trazer essas novas tecnologias, essas novidades,